Eu quero ministrar uma palavra para a tua vida. Nós estamos ali em Nova Iguaçu. A nossa igreja, a gente viveu 2 períodos. O primeiro período nós inauguramos uma igreja, pagávamos um aluguel. Quando foi em 2020, em junho de 2020, eu contei esse testemunho aqui. 12 horas de adoração para nós, irmãos, significa realmente uma oportunidade. Porque Deus não precisa de 12 horas para fazer o milagre. Deus só precisa de uma ocasião. E nós criamos uma ocasião para Deus fazer um milagre. Você sabe que um altar ele sustenta uma família, irmão. Só que um altar ele também sustenta uma casa. Ele sustenta uma cidade. Um altar sustenta uma nação. O problema dos governantes de Israel é que eles negligenciaram o altar. Por isso que Elias, a primeira coisa que vai fazer é restaurar o altar que estava o quê? Em ruínas. Aí a presença de Deus veio novamente. Eu creio que aqui nessa noite, irmãos, aliás, nesse dia, né? Eu creio que nessas 12 horas aqui, Deus vai desatar a tua vida de maneira sobrenatural. Pode anotar na tua agenda as próximas 12 horas que virão. Aquelas pessoas que você está orando, intercedendo, vão estar aí do teu lado, buscando e glorificando a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra. Eu quero falar sobre a voz profética é a igreja. E eu quero falar do desafio da igreja no século 21. Entramos no século 21. E muitos desafios nos esperam. A gente vê um caos tomando conta da sociedade. E chegou a vez da igreja. Literalmente, irmãos, chegou a nossa vez. Eu quero usar o texto de Atos do capítulo 2, 42 a 47, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. E louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo, né? Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que me chama a atenção nesse texto é que esse é um modelo da igreja. Um modelo que tinha princípios, tinha uma base muito forte. A igreja nasce, a igreja do primeiro século, ou a igreja primitiva, como nós gostamos de falar, nasce debaixo de muita oposição, de muita perseguição, de muita afronta. O que me chama a atenção nesse texto aqui é que a Bíblia diz que a cada dia Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Se nós fizermos uma conta básica, significa que era 1 por dia. Significa que era 7 por semana, 30 por mês, 365 por ano. Eu quero profetizar essa palavra na tua vida. O menor aqui, irmãos, o menor, está falando de uma igreja, mas eu estou trazendo para você que é a igreja. O menor aqui vai produzir 1 por dia, pelo menos, irmão. Se prepare, porque Deus vai nos dar uma colheita extraordinária e sobrenatural. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Eu profetizo sobre a tua vida. A igreja nunca se fez tão necessária como nos dias de hoje, irmão. Nós estamos vivendo um caos lá fora. Eu nunca vi uma geração tão manipulável, e tão manipulada, e tão manipuladora. Uma geração tão distraída. Uma geração que tem negligenciado os princípios, os valores e os propósitos. Eu entendi uma coisa: ou a igreja se posiciona, ou nós não teremos sentido por existir. Ou você se posiciona, ou você se omite. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fomos chamados para dar destino às pessoas. Nós fomos chamados para ser a voz de Deus nesse tempo. E voz é diferente de eco. A Bíblia, quando fala de João, João era a voz do que clama no deserto. Quando Deus faz o chamado para Isaías, Isaías era eco.
Porque quando Deus fala para ele, eu vou usar o seu testemunho, você vai ser o meu profeta. Só que Isaías diz, eu não posso, porque eu sou um homem de lábios impuros. Provavelmente alguém que ainda não tinha vivido uma experiência sobrenatural com a presença de Deus. Ele tinha ali seu devocional, mas eu penso que Deus, ele sempre nos surpreende. Deus sempre faz muito além daquilo que a gente pode imaginar ou pensar. Aí é preciso Deus tocar onde? Na boca de Isaías. Porque Deus, ele é preciso, irmão. Aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida nos próximos dias será algo que será testemunhado, porque Deus nos chamou nesse tempo para ser voz. Você é voz de Deus para dar direção às pessoas, e em nome de Jesus Deus nos chama a uma responsabilidade nesse tempo. Nós não podemos nos omitir. Você sabe que um grande pesquisador, sociólogo, o Stuart, ele diz uma coisa: nós estamos num mundo de transições, de mudanças, e elas são rápidas, constantes e permanentes. E como nós vamos nos adaptar a esse mundo de mudanças, se os nossos valores e princípios estão definidos? Só que tem uma coisa, valores e princípios são inegociáveis. E alguém diz assim, eu não vou mudar, eu nasci assim, quero ser assim e vou viver assim. Só que não tem como, irmão. A igreja está lidando com demandas que só a igreja tem a resposta. A gente está vendo hoje crianças com depressão, apelo para suicídio. Essa semana nós socorremos um jovem com 19 anos de idade, tentando tirar a vida. 19 anos de idade, com 19 anos de idade eu era recém-convertido, bebê na fé, 2 anos de crente. E os meus pais tiveram uma importância muito grande na minha conversão, porque eu conheci Jesus através dos meus pais, que era um homem simples, semi-analfabeto, mas que carregava uma autoridade tão grande naquilo que ele falava e naquilo que ele era. Muita coisa do que eu vivo hoje foram palavras que vieram da boca do meu pai. Eu quero dizer para você que é pai aqui nesse dia, que a tua palavra tem um poder poderoso de alterar o curso de maldição na vida de um filho seu. E quantas vezes eu vi o meu pai profetizando na minha vida e dizia, olha, você vai ser um pregador. Eu não tinha noção do que ele estava falando. Eu era recém-chegado no Evangelho, e Deus dava sonhos proféticos ao meu pai, e ele profetizava na minha vida. Os anos se passaram e as coisas começaram a acontecer. Eu quero dizer que Deus também vai lhe dar palavras proféticas, sonhos proféticos, e você vai interceder pela tua casa, e Deus vai lhe dar causas, e essas causas, pode ter certeza, que se tornarão testemunho na sua vida. Você sabe que a força de uma igreja não está no CNPJ, irmão. Importante, mas não é o CNPJ. Não é frase de efeito. A força está na autoridade do nome de Jesus. É por ele, por causa dele, que nós estamos aqui. E essa força, ela se manifesta na visão que a gente carrega. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Projeto Vida tem uma visão. E aonde nasceu a visão? No coração dos nossos pastores, dos nossos líderes. E essa visão, ela precisa ser praticada, porque toda visão ela precisa ser clara, transferível e motivacional. Vamos dizer juntos? Clara, transferível e motivacional. Porque a tua linguagem denuncia quem você é. Por que precisa ser clara, irmão? Porque esses dias eu reuni a minha equipe, nós estamos ali em Nova Iguaçu. Em 2020 compramos o Centro Espírita da cidade, um dos principais, e pelo menos o mais antigo, 63 anos. Batizamos o dono do centro, no meio de uma pandemia louca, sem saber o que ia acontecer, e Deus falou, entra, compra, porque eu garanto. Aí reuni a minha equipe, nós vamos tomar essa cidade, nós vamos ganhar essa cidade. Aí o Espírito Santo falou para mim, você não sabe nem quantos habitantes tem na cidade, como é que você vai ganhar a cidade? Aí eu, toma. Aí fui fazer uma pesquisa, saber quantos habitantes tem na cidade, saber o número de bairros, saber a demanda da nossa geografia. Isso é muito importante. Aí, irmãos, faça perguntas. Nós vamos ganhar a cidade, mas a visão tem que ser clara. Como? Quais são os custos para isso? Quanto de investimento?
Faça perguntas, porque isso é importante. A visão também precisa ser transferível. Sabe o que é transferível? É ensinado. É que dá continuidade. É quando uma geração alcança a outra geração e dá continuidade aos propósitos de Deus. A igreja tem muito trabalho pela frente, irmãos. Você sabe que eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e 56% dos jovens que são criados dentro da igreja, quando chegam numa faculdade, a primeira coisa que faz é abandonar Jesus, irmão. Olha que dado que é para nós assim preocupante. E uma visão precisa ser motivacional, que desperte o interesse nas pessoas, para que elas possam agir diante dos motivos. Eu fazia uma pesquisa, eu perguntava para Deus, o que leva uma igreja a fechar as portas, irmão? E nós vemos isso acontecer na pandemia. Muitas igrejas fecharam as portas. E nessa pesquisa eu descobri algumas coisas. Número 1, pessoas desmotivadas. Número 2, falta de recursos. Número 3, baixo autoestima do pastor. Diga comigo, um pastor feliz é uma igreja feliz. Um pastor próspero é uma igreja próspera. Você pode dar um aplauso por isso, irmão? Quando nós olhamos para essa igreja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, nós conseguimos encontrar esses elementos, irmãos, que nos dá essa base. O que nós estamos fazendo aqui hoje é preparando as bases. O dia que eu ouvi o apóstolo dizer o seguinte: nós estamos procurando um lugar, eu falei, esse homem me desafia demais. E é bom andar com gente que nos desafia, irmão. A gente viveu ali em Nova Iguaçu, em 3 anos, o que a gente não viveu em 10, irmãos. Deus ativou uma chave. Eu me lembro quantas vezes estava lá e ofertando aqui nesse altar. Muitas vezes, apóstolo, a minha oferta, a nossa oferta. Porque a semente, irmão, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. É importante a gente entender a base da liderança do maior líder que pisou nessa terra. Moisés foi um grande líder, Davi foi um grande líder, mas o maior líder que pisou nessa terra se chama Jesus. E a base do ministério de Jesus, ela está pautada em alguns princípios que são inegociáveis: amor, ensino e evidências. Deus quer nos dar um ministério de evidências nesse tempo. As pessoas lá fora estão desistidas. Eu tenho uma amiga que veio da Bolívia. Eu tenho um primo que é pastor em Los Angeles. Sabe o que ele disse para mim, apóstolo? Aqui é muito difícil ganhar alma. É 1 ano para ganhar uma alma para Jesus. 1 ano. Aí vocês têm tudo. Aí, como Deus tem sido maravilhoso no nosso país e em nossas igrejas. Ele me falava isso, eu dizia, olha, nós precisamos realmente entender e viver esse tempo que Deus está proporcionando na igreja do Brasil. A igreja está crescendo em números. Só que nós precisamos crescer em influência. Não adianta só crescer em número, mas não crescer em influência. Há poucos dias, uma resolução do STF para aprovar aborto no país, irmão. E Deus nos livre disso. A Argentina entrou por esse caminho. Foi uma decadência total. Que Deus nos livre, irmão, porque a igreja foi chamada para resistir. E Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E você e eu somos a igreja de Jesus. A oração da igreja move com as estruturas. É isso mesmo. Move com as estruturas do inferno. É uma era disruptiva. Eu gosto desse tema, disrupção. Porque a primeira vez que eu ouvi isso não fazia muito sentido. Mas quando você entra no ministério de Jesus, era um ministério disruptivo. Porque havia toda uma ortodoxia da época, cheia de critérios, né? Havia muita doutrinação. Só que Jesus, irmãos, acessava a todos. Aonde Jesus chegava, ele era bem chegado. Porque a marca da disrupção
ela tem três características importantes. E a Bíblia mostra que o ministério de Jesus era. Por exemplo, uma das marcas de algo disruptivo significa todos têm acesso. E é exatamente o que Jesus vai fazer. Jesus vai entrar em ambientes, irmãos, ali controlados, mas ele chegava e causava um alvoroço naquele lugar. A Bíblia diz que o evangelho é para todo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É disrupção. O disruptivo também, ele é de graça, ou pelo menos é muito barato. A própria internet trouxe isso para a gente, né? Porque hoje essas plataformas grandes como Netflix e outras, é tudo custo muito pequeno. E o ministério de Jesus e a palavra de Deus é a mesma coisa, porque Jesus falou assim: vinde de graça e bebei da água da vida. E por último, a internet é digital. Aliás, a disrupção é digital. Claro que Jesus na época não tinha internet. Se tivesse, irmão, sabe uma coisa que a pandemia fez? É que abriu a visão da igreja para a internet. A pandemia despertou a igreja que nós precisamos ocupar lugares, porque o lugar que você não ocupar, alguém vai ocupar. E a igreja foi chamada para governar. A igreja não foi chamada para brigar com político. A igreja não foi chamada para brigar com governos. A nossa vocação e o nosso chamado é militar nas regiões celestiais contra principados, potestades, dominadores e ó espirituais da maldade nos lugares celestiais. A guerra da igreja não é física, a nossa guerra é espiritual. Principados que se levantam. Por isso nós precisamos estar comprometidos com a visão. Por isso nós precisamos de líderes testados, maduros, líderes com caráter aprovado, porque líderes tem muitos, igrejas tem muitas. Se você vai estudar o crescimento da igreja evangélica no Brasil, 1979, 1970, nós tínhamos 854 templos no Brasil. Eu não era nem nascido, irmão. Eu sou de 73. Hoje nós temos mais de 500 mil templos espalhados. Só aqueles que têm CNPJ, fora aqueles que não estão registrados. É um número maravilhoso. Só que nós não podemos crescer só em números. Nós precisamos crescer em influência, irmão. E chegou a vez da igreja. Eu falo de liderança porque tudo se levanta por causa de uma liderança. E tudo também pode desabar por falta de uma liderança. Deus falou comigo que líderes comprometidos farão a diferença. Lá naquela célula que você ministra, irmão, é você mesmo que Deus vai usar. É lá naquele lugar que Deus te colocou para desatar a vida de muita gente. Naquele lugar ali, você é boca de Deus, você é voz profética naquele lugar. Que Deus levante líderes nessa igreja, que Deus levante líderes nessa geração, que possamos de fato entender o chamado de Deus para esse tempo, e o chamado é agora. Liderança é o desejo apaixonado de fazer a diferença. Quem é que sente isso no seu coração, irmão? Liderança é sentir-se incomodado, enquanto todo mundo à tua volta está dando desculpa. Só que não. Você sabe que eu gosto muito da definição do Rick Warren. Ele tem assim, umas frases, né, apóstola? Que diz assim: o crescimento da igreja é uma parceria entre Deus e o homem. Os dois devem estar presentes. Ok. Nós não podemos fazer nada sem Deus. E Ele decidiu não fazer nada sem nós. Deus utiliza pessoas para alcançar o seu propósito. Deus não trabalha para nós. Ele trabalha por meio de nós. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? O Brasil cresce exponencialmente, em todos os lugares. As igrejas estão cheias, Deus está fazendo uma obra muito tremenda. A Europa viveu isso, irmão. Se você pegar décadas passadas, a Europa viveu um avivamento de mandar missionários para tantos lugares desse mundo. Existem muitas palavras que têm sido liberadas no céu da nossa nação, e que a gente está colhendo, de que Deus levantaria profetas, de que Deus levantaria missionários, e graças a Deus por isso. Só que hoje a Europa, irmão, é uma apostasia total. As pessoas acreditam mais na ciência do que em Deus. Um amigo meu disse que foi pregar o evangelho lá, quando falou: você não tem fé não? Eles começaram a rir dele. Que fé? Fé é a ciência. Fé é aquilo que se pode comprovar. A Europa, que foi palco de grandes avivamentos,
o próprio Estados Unidos hoje, e que infelizmente hoje se tornou num esfriamento espiritual muito grande. Sabe por quê, irmão? Eles tinham a presença, mas não valorizaram a presença. Porque a questão, irmão, não é onde a presença de Deus está, mas é aquilo que eu faço com a presença. Nós começamos uma série na casa de uma irmã, muito pobre. Apóstolo, com 3 meses, Deus mudou a vida daquela mulher. E testemunhando. Porque a arca ficou na casa de Obed-edom quanto tempo, irmão? 20 anos, e nada aconteceu. Ela ficou na casa, aliás, de Abinadab, né? Ela ficou na casa de Abinadab 20 anos, e nada aconteceu. Só que ela ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E a Bíblia diz que tudo que aquele homem colocava às suas mãos, Deus abençoava. Eu quero declarar em nome de Jesus, a presença de Deus chegando em cada lar nesse momento. Deus visitando as nossas igrejas, aqueles que estão online com a gente, receba dessa presença de Deus, porque é a presença de Deus no lugar que faz a diferença. Não é a eloquência em falar, mas é quando essa presença de Deus se torna real. E Deus te chamou nesse tempo, meu irmão, para carregar essa presença. Como diz o nosso apóstolo, é reter a presença, né, irmão? Porque muitos têm a presença. O avivamento vem, mas não retém o avivamento. Você sabe que tudo depende de um time. Eu gosto dessa linguagem da apóstola. Um dia a senhora virou uma chave na minha vida. Eu era recém-pastor, aquele pastor todo motivado. Nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Aí chega a primeira ovelha para conversar. A gente está indo embora da igreja. Aí a Vanilda, falei, acabou isso hoje. Aí um dia, naquele encontro de pastores que a senhora ministra com tanta graça, a senhora disse assim: você não está aqui por causa das pessoas, você está aqui para as pessoas. Eu falei, eu precisava ouvir isso. Você faz para as pessoas, mas não é por causa dela. A causa é a cruz de Cristo, que nos chamou, que nos redimiu, quem foi alcançado por essa graça. Então dê um aplauso a Ele nessa noite, nesse dia, em nome de Jesus. Eu quero terminar falando que a gente precisa orar, irmão. Aliás, diga para a pessoa que está ao seu lado, aprenda a apertar parafuso. Eu descobri que eu posso trabalhar na NASA, irmão, apertando parafuso. Eu quero terminar falando do James Webb. Quem já ouviu falar? O telescópio James Webb, ele faz uma separação entre antes e depois quando o assunto é espaço. Você sabe que ele foi um projeto audacioso entre a NASA, uma agência espacial europeia e uma agência canadense. Foram 50 bilhões de reais, irmão. Demorou 20 anos. 10 mil pessoas envolvidas. É aquele projeto que tem que ser feito com muito cuidado, porque tudo precisava dar certo. Foi o maior projeto da NASA. Só que tem um detalhe: havia desafios. É isso que nós precisamos entender, irmão. A chamada tem desafio, não tem jeito. Existiam 344 pontos de falha nesse projeto. Se um desse errado, todo aquele investimento iria por água abaixo. Então eles prepararam 10 anos, preparando, custeando. E chegou o dia de testar o equipamento. Pegaram aquele equipamento e levaram para criar uma cápsula para fazer o mesmo barulho que o foguete ia fazer para subir. Precisava saber se ele não ia quebrar. Tudo ok, passou. Depois fizeram um segundo teste. Colocaram ele dentro de uma cápsula, de uma câmera, e fizeram vibração, né? Fizeram ele vibrar para quê? Para justamente na trepidação do foguete, quando ele chegasse lá em cima, também não soltasse nada. Aí só que tem um detalhe, irmão. Um dos criadores desse projeto diz o seguinte: nós precisamos de pelo menos 10 milagres para esse projeto acontecer. E o povo do mundo às vezes está mais crente do que a gente, irmão, porque eles acreditaram e foram lá. Só que tem uma frase da NASA que eu não sabia, eu fui estudar sobre isso e descobri: fracassar não é uma opção. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: meu irmão, fracassar não é uma opção. Não existe essa opção. Só que tem um detalhe, irmão. Depois que eles levaram para o aparelho para vibrar, começou a soltar parafuso.
Como que um projeto desse, alguém é tão displicente? Parafuso começou a soltar, começou a cair, e aquilo ali foi um estrago, porque tiveram que parar o projeto. Eles investiram 150 milhões de reais, de dólares, mais 6 meses de atraso. Sabe por quê? Porque a equipe não aprendeu a apertar parafuso. Apertar parafuso pode ser simples, mas pode ser complexo. Se você apertar demais, pode espanar o parafuso, né? A polca. Então tem toda uma técnica, cuidado. E hoje existe as parafusadeiras, irmão, que é tão mais simples e tão mais fácil. Eu estou usando essa analogia para te dizer que apertar parafuso, sabe o que é, irmão? Vida de oração. Nós precisamos fazer o básico para Deus vir com o sobrenatural. Eu faço o natural e Deus faz o sobrenatural. É uma vida de oração. Apertar parafuso é simples. O que é? É uma vida de santidade. É leitura da palavra. Você sabe que nós chegamos nesse tempo, irmão, entendendo que a igreja do Senhor Jesus é a porta de esperança para essa sociedade caída, para essa sociedade tão distante dos valores e dos princípios de Deus. Eu quero dizer uma coisa, você é a igreja. Quando alguém diz a igreja tem problema, não é a igreja que tem problema, nós é que temos problemas. Mas mesmo assim, irmão, com toda a dificuldade que nós temos, nós não somos perfeitos, mas é mais seguro estar dentro da arca do que estar fora da arca. Você está entendendo, irmão? É mais seguro estar dentro da arca, porque lá fora as pessoas estão morrendo. Eu quero que você fique de pé e eu quero orar pela tua vida nessa noite. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, levanta uma geração de homens e mulheres comprometidos com o seu propósito. Não permita que nada venha roubar a tua glória. Jesus, teu é o domínio, teu é o governo, tua é a majestade. As nações se agitaram, os reinos foram abalados, falou o Senhor e a terra estremeceu ao som da sua voz. Conduz a tua igreja. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é a extensão do corpo de Cristo, mas Ele é o cabeça, Ele é o pastor da igreja. Que o Senhor venha levantar uma igreja pura, uma igreja santa. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que apedrejam a igreja. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que se sentem desigrejados. Não, Pai. Que o Senhor traga sobre nós nesse dia a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é quem conduz a igreja, e ninguém vai parar a igreja de Jesus na terra. Eu declaro sobre a tua vida uma unção poderosa que quebra todo jugo. Assim como meu pai orou 16 anos pela minha vida, eu oro para que nessa noite Deus coloque velocidade. Muito em breve você vai chegar nesse lugar declarando: eu e minha casa servimos ao Senhor. Não critique a igreja. Eu não falo mal da igreja, porque foi a igreja que me ganhou para Jesus, foi a igreja que me batizou, foi a igreja que me discipulou, e é na igreja que eu tenho vivido as maiores experiências da minha vida. E eu declaro sobre a tua vida nessa noite um novo tempo e uma nova história, para você se permitir ser usado pelo Senhor para esse tempo poderoso. É chegado a vez da igreja. Ninguém vai parar a igreja de Jesus nesse lugar, ninguém vai parar a igreja de Jesus nesse Brasil. Que se levantem os profetas dessa geração, homens e mulheres que carregam uma identidade divina, que aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor te dê por herança. Que o Senhor lhe dê a autoridade para ministrar, para governar nas regiões celestiais. Que toda a ação maligna que tem agido no céu da nossa nação, que a igreja se levante. Que todo o espírito de corrupção que tem se levantado no céu da nossa nação, que todo o espírito de imoralidade, eu declaro sobre principados e potestades, como igreja, nós declaramos, Pai,
não prevalecerá sobre a tua igreja. Se você recebe essa palavra, dê um aplauso a Jesus. Obrigado. Deus abençoe.